Bom, a aula de hoje é sobre a condição de alinhamento de 3 pontos num sistema de coordenadas, né? Então você vai nesse tópico aqui, 1.4, tá? É a página 533. Bom, o livro explica o seguinte, né? Ó, 2 pontos distintos sempre estão alinhados. O que quer dizer estar alinhado? Sempre existe uma reta que contém os dois e essa reta é única. Agora, 3 pontos, eles podem estar alinhados. Quando a palavra colinear ou pontos colineares quer dizer alinhados, né? Eles podem estar alinhados ou não alinhados, assim, ou eles são colineares ou não são. Quando eles são alinhados, quer dizer que existe uma reta que contém os 3 ao mesmo tempo. Quando eles não estão alinhados, quer dizer que eles formam os vértices de um triângulo, né? Imagina o ponto B um pouquinho mais à esquerda aqui, você já formaria um triângulo. Qual que é a nossa intenção aqui? Não é provar as coisas desenhando, porque às vezes o sistema de coordenadas, né, ou as coordenadas dos pontos, eles não são números muito amigáveis, né? Tá? Você encontra pares, né? Por exemplo, raiz de 7, raiz de 2, né? Que quando você vai desenhar eles no sistema de coordenadas, você não tem noção se eles estão alinhados ou não, porque é difícil de construir esses números. É possível, mas não é fácil, né? Então, qual que é a ideia? É fazer uma condição algébrica, uma conta, tá? Eu quero uma conta que prove isso. E aí, pelo livro, você vai ter essa explicação aqui que eu reproduzi ela no papel, tá? Então vamos aos dados do problema aqui. Então é o seguinte, ó, vamos supor que eu tenha 3 pontos e eu conheço as coordenadas desses pontos, né? Então eu vou lá e coloco no sistema de coordenadas. Aí vamos supor que esses 3 pontos distintos estejam alinhados. Então, se eles estão alinhados, existe uma reta que contém os 3 ao mesmo tempo, que eu desenhei ela aqui. Existindo essa reta, né, se eu fizer os prolongamentos aqui, né, eu fiz a reta paralela ao eixo X, que o Y é sempre YA, né, fiz o mesmo aqui, e aí fiz perpendiculares, aqui é a reta, que o X é sempre C, aqui é sempre B, né, e aqui é sempre A. E aí nessa situação, surgiram 2 novos pontos, ó, que eu chamei de D e E, que eu até conheço as coordenadas, né? A coordenada do D, XB, YA. Mas eles não estão aqui para isso, né? É para mostrar que esse triângulo, esse daqui e esse daqui, eles são semelhantes. Semelhantes por quê, né? O ângulo aqui é reto porque o sistema é ortogonal, né? Esse ângulo aqui, para quem está fazendo o Khan Academy, quando a pergunta é assim, qual é o coeficiente angular da reta? O que você está respondendo lá? Você está respondendo um número que significa a tangente desse ângulo aqui. Então, o coeficiente angular da reta é o ângulo, é a tangente do ângulo, não é o ângulo, tá? Esquece o que eu disse, é a tangente do ângulo formado entre o eixo X e a reta no sentido anti-horário. Só que esse ângulo aqui, ele está aqui e aqui também. Então, isso quer dizer que esses triângulos aqui, eles são semelhantes, tá? Esse também é, né? O grande também é, né? Mas me interessa esses, tá? Como eu sei as coordenadas de todos os pontos, né? Eu tenho condição de saber esse tamanho aqui, né? O que seria esse tamanho aqui, né? O x do ponto B menos o x do ponto A dá isso daqui. Tenho condição de saber esse tamanho aqui também, né? Que é o x do ponto C menos o x do ponto B. Assim como eu tenho condição de saber esses tamanhos aqui. Em triângulos semelhantes, os lados são proporcionais, tá? Eles estão em escala, né? Então é o seguinte, ó, eu fiz uma proporção assim, né? Então, esse lado está para esse, ó, xb menos xa está para x, assim, está para xb menos xb, né? Esse está para esse, assim como esse está para esse. Né? E aí cheguei até isso, que já é uma condição algébrica, já é uma conta. Tá? Aí eu multipliquei isso em cruz, né? Usando aquela propriedade, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, e cheguei até aqui. Né? Aí eu vou abrir outro vídeo aqui para mim continuar desse ponto. Então veja até aqui, ó. Se esse lado der igual a esse, então os 3 pontos estão alinhados. Só que dá para melhorar isso. Tá? Então vamos parar isso aqui, né?